gente, aqui é o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas. Hoje a gente vai falar de um livro um tanto quanto difícil, mas um tanto quanto interessante. Lançamento agora de 2018, de julho de 2018, da Aleph, que é Flores para Algernon, do Daniel Quies. Eu não sei como pronuncia, então eu vou ficar falando assim mesmo o vídeo todo. Por que ele é um livro interessante e difícil? Bom, ele tem algumas características de escrita mesmo bastante únicas. O tema que ele trata é bastante pesado, mas ao mesmo tempo que a gente tem essa junção de uma escrita com muita personalidade e de um tema bastante difícil, a gente tem no decorrer da narrativa uma história extremamente cativante, com seus momentos de drama, seus momentos pesados, mas uma história facilmente que te deixa embalado nela, né? Você vai no toar da história muito facilmente. É um livro muito prazeroso de ser lido, né? Mesmo com toda essa personalidade, essa dificuldade dele. Bom, o Flores para Algernon, ele originalmente era um conto que foi publicado em 1956. Esse conto, inclusive, ganhou na época o Prêmio Hugo. Foi transformado em romance originalmente em 1966, tendo uma adaptação para o cinema de 1968. Essa adaptação, inclusive, conseguiu o Oscar de melhor ator em 1969, né, no ano seguinte. É um livro que também ganhou, né, ele ganhou o Prêmio Nebula no ano da sua publicação e transformou o Daniel em quase como um clássico instantâneo da ficção científica. Mas por que Flores para Algernon é esse clássico, né, da ficção científica, e o que nele caracteriza exatamente uma ficção científica? Ele não é uma distopia, ele não é futurista, ele também não envolve robótica. Então, por que ficção científica? Flores para Algernon, ele trata a história do jovem Charles Gordon. Não exatamente um jovem, ele já tem 32 anos no começo do livro. E a característica, acho que mais marcante do Charles, de modo geral, é que ele é portador de um QI de número 68. Dentro das métricas, esse tipo de QI, as pessoas são, como o próprio livro diz, caracterizadas como retardadas, né? A pessoa ela tem um retardo mental, uma dificuldade mental, então ele não enxerga e participa do mundo do mesmo modo que as pessoas com QIs mais altos ou as pessoas normais, né, dentro da normalidade do espectro. O Charles, apesar disso, ele tem total ciência da sua dificuldade e tem total ciência de que as pessoas o veem como diferente por conta disso. E o plot principal do livro é que o Charlie vai passar por uma operação e um estudo científico visando aí aumentar o seu QI e torná-lo de primeiro momento, uma pessoa dita como normal, né, com um QI fora do escopo do retardo mental, mas, se tudo caminhasse corretamente, uma pessoa com intelecto superior, com um QI elevado, com grande capacidade mental. Então seria um estudo que a gente pegaria uma pessoa com bastante dificuldade mental, uma deficiência realmente, e galgaria ela até ela se tornar uma pessoa plena de suas funções e também uma pessoa um pouco acima dos seus pares. E como é que isso é transposto na leitura, né? O livro ele é narrado através dos... como é que chama? Relatórios. O livro ele é narrado através dos relatórios do próprio Charlie. E uma das coisas mais interessantes é que, como uma pessoa de QI 68, apesar dele ter sido alfabetizado e tudo mais, ele tem grandes dificuldades na escrita. Então, você no começo do livro se depara com textos com extrema falta de concordância, atos falhos e atos crassos, erros crassos mesmo, de grafia das palavras, e conforme o tratamento vai avançando, o Charlie vai melhorando de QI. E isso se reflete diretamente na escrita desses relatórios.
tanto os erros param de ocorrer, como a utilização das palavras melhora. No começo do livro ele procura palavras curtas e palavras simples para tentar escrever o que está acontecendo com ele. E no decorrer da literatura ele começa até a usar termos em outras línguas, palavras em alemão, palavras em francês, conforme vai evoluindo aí o seu QI. E a grande questão é que, como o Charlie ele tinha total conhecimento, né, da sua dificuldade e da sua falta de intelecto, o livro ele narra bastante a busca do Charlie por ser inteligente. Ele busca a inteligência para ser uma pessoa mais aceita, com mais amigos e, consequentemente, mais feliz. Só que, à medida que o Charlie vai ganhando mais conhecimento, não necessariamente isso vai se traduzindo para ele em felicidade. Conforme a inteligência dele aumenta e ele começa a se deparar com uma série de flashbacks do seu passado, memórias de quando ele era criança, como ele chegou até aquela situação de extremo abandono e trabalhando numa padaria de um amigo do tio dele, sendo que ele possui pai, mãe, irmã. Conforme ele começa a se recordar dessas situações, ele começa a se tornar uma pessoa extremamente melancólica, uma pessoa depressiva, uma pessoa com problemas sociais, na medida em que ele se afasta do ser humano médio, né? E por que Flores para Algernon? Do começo do livro e no decorrer da história, o Algernon tem como se fosse um parceiro nesse estudo pelo qual ele está passando, que é o ratinho Algernon. É um rato de laboratório que passou pelo mesmo procedimento que o Charlie, e ele também tem uma inteligência avançada. E é exatamente o modo como a inteligência do Algernon dá sinais de que o aumento da inteligência pode decorrer outros problemas, né, pode angariar outros problemas. Isso vai sinalizando tanto para os pesquisadores, né, o professor Nemur e o professor Strauss, de que tem alguma coisa com o Charlie, né, alguma coisa vai acontecer com ele. E a gente vai acompanhando essa narrativa e vai acompanhando a busca do Charlie também por se entender. Então, ao mesmo tempo que ele está se tornando muito inteligente e muito consciente, do início ele não conseguia fazer testes psicológicos simples ou entender o propósito desses testes, nem mesmo fazer uma simples terapia ele conseguia devido à sua deficiência. A gente começa a perceber que ele começa a fazer uma viagem muito introspectiva nos próprios sentimentos, nas coisas que estão ocorrendo com ele, no passado dele e em como ele se sente com relação a esse passado. E essa é uma das grandes características do livro. Ele, ao mesmo tempo em que ele trata bastante sobre doenças mentais, sobre socialização, sobre até mesmo como a sociedade vê pessoas com situação de deficiência mental, inclusive fazendo um paralelo às vezes com deficiência física, ele vai tendo essa viagem introspectiva para poder trabalhar tudo isso dentro dele. E isso torna o livro extremamente pesado, né? A própria escrita, por serem relatórios pessoais do Charlie, já torna ele um livro um pouco mais difícil de ser lido, porque ele não tem necessariamente uma trama linear, né? Ele tem bastante flashbacks, o Charlie pula alguns dias, então muita coisa nos relatórios é contada referente aos dias que ele não escreveu. Então é uma leitura difícil, que requer um pouco de atenção, e também é uma leitura muito difícil no sentido do passado trágico do Charlie, no tudo que ele passou, no abandono, na forma como ele sofria bullying, tanto da família quanto dos colegas de trabalho, disfarçado aí de uma amizade. Então tem toda essa questão social realmente debatida dentro do livro. Um outro ponto bastante interessante no livro é o modo como o Charlie se relaciona com as mulheres do livro. Sejam elas a mãe, a irmã Norma, a professora Alice ou então a artista Faye. Cada uma delas surge em um pedaço do livro, tem uma participação ativa em um trecho do livro, e o modo como o Charlie vai trabalhando essas relações com essas mulheres, como o papel dele enquanto homem com essas mulheres, a relação dele com elas,
Tudo isso acrescenta muito ao personagem, acrescenta muito também a dinâmica em que a gente tem dentro do livro, da doença mental dele, com os avanços que ele está fazendo. Tudo isso torna essa mecânica muito interessante e as personagens em si, e principalmente aí a Norma, eu achei uma personagem bastante interessante, que é a irmã mais nova do Charlie, quanto a Faye, que é porque o Charlie ele se torna uma pessoa muito intelectual, né? Mas ele é uma pessoa muito intelectual no sentido exato da palavra, né? Ele estuda muitas coisas, ele é muito inteligente, domina muitas línguas, mas a Faye apresenta para ele uma inteligência, não essa inteligência didática, né? Uma inteligência artística, porque ela trabalha com ele questões de música, de artes, de pintura, de liberdade corporal, e tudo isso agrega ao Charlie em algum momento, né? Tudo isso transforma ele. E então, tanto o embate dele com a Norma, da qual ele se lembrava, para a pessoa que ela se tornou, quanto o didatismo dele contra essa veia artística da Faye, elas vão se digladiando dentro do livro de uma maneira bem rica, bem interessante. A trama da Alice, eu considero ela um pouco desnecessária no decorrer da história. Não desnecessária no sentido de não precisar havê-la, mas no sentido de não me pegou, não era o ponto mais enriquecedor daquela leitura para mim. Bom, o Charles é um homem de 32 anos e é um homem que, por conta da sua deficiência, nunca teve envolvimentos amorosos. E é importante frisar que esse não é um livro futurista, tá? Ele é um livro que, pelos avanços técnicos apresentados no livro, seria algo em torno da década de 70 e 80, pela construção tanto monetária quanto de organização social. E naquela época havia toda uma construção social do papel do homem e do papel da mulher, que é bastante debatida no livro, né? A gente tem personagens aí que vão debater, né? Demonstrar, melhor dizendo, essa construção social. E por ser um homem de 32 anos, o Charles não tem conhecimento que é esperado para um homem daquela faixa etária. E não no sentido didático da palavra, mas sim no sentido sentimental, sexual e amoroso. Então, muitas das coisas que o Charlie acaba vivencia, para ele é a primeira vez. Então, desde excitação, amor, sexo, relacionamento, tudo isso para ele é a primeira vez. E é muito engraçado a gente verificar no livro que existe uma total diferença entre o seu QI, o seu o quociente de inteligência do Charlie e a inteligência sentimental e amorosa dele. São duas coisas completamente diferentes e que são, para a época que ele foi escrito, né, 1966, um avanço, né, uma visão diferente daquela realidade, né? Então tem essa divisão completa desses dois opostos do Charlie e torna muitas vezes um embate do próprio personagem, porque ele compreende o que está acontecendo com ele de uma maneira científica, ele entende as reações corporais ou hormonais que estão ocorrendo dentro dele, mas sentimentalmente ele não consegue trabalhar aquilo. Então é muito engraçado como é que uma pessoa tão inteligente consegue ser tão tacanha no sentido sentimental da palavra. Eu não vou entrar em mais detalhes do enredo, porque o desenrolar da história é bastante interessante e, de certo modo, tem algumas coisas internas dentro do livro que são bastante interessantes de acompanhar. Ele foi lançado agora em julho pela Aleph, né, a editora Aleph. Ele saiu em capa dura, eu li ele no meu Kindle, né, como dá pra ver. E ele está saindo em torno de R$ 59,00, né, R$ 60,00, R$ 59,99, até 50, 45 se vocês derem uma pesquisada boa. Tem em torno de 288 páginas. Eu já cheguei a ver a edição física, a diagramação é bem tranquila. No Kindle não dá pra dizer, porque a gente consegue alterar tudo, mas a edição física tá bonita, é uma edição de capa dura. A capa eu acho sensacional e, sinceramente, é um livro imperdível. É uma faceta da ficção científica que aborda doenças mentais, inteligência, os diferentes tipos de inteligência de um ser humano.
é quase uma distopia pelo tipo de operação pelo qual o Charlie passa, mas ele é bastante único, é uma leitura bastante única, seja pelo modo como ele é escrito ou mesmo pelo enredo. Então, sinceramente, é um dos melhores livros que eu li esse ano, que sai da minha vida no que se refere à ficção científica. É bastante interessante e te pega muito forte a leitura, né? É muito agradável e muito enriquecedor, né? Do modo como você vai acompanhando o desenvolvimento do personagem. Bom, eu vou deixar os links na descrição, tanto do livro, para vocês comprarem. Não se esquece de clicar aqui nessa bolinha para poder se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos. Dá uma olhada no vídeo sugerido e de mais a mais é isso. Um beijo grande, tchau!